Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será a Mariana Soares, publicitária, especialista em marketing, estratégias publicitárias e comunicação empresarial. Quantas vezes vocês já me ouviram falando aqui da dificuldade que o agro tem de se comunicar? O agro é maravilhoso da porteira para dentro. O produtor rural é muito eficiente, é um dos melhores e mais tecnificados do mundo. Mas quando chega na hora do agro se comunicar, dele contar lá fora o que ele faz, muitas vezes o Brasil para por aí, não dá conta. E hoje eu vou conversar com uma especialista na comunicação e no marketing. E ela é especialista no marketing voltado ao agronegócio também. Nós vamos falar sobre comunicação no agro, da porteira para fora. Mariana, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, Divino, obrigada. Nossa, acho que prazer meu, né? Estar por aqui. Te ouço aí tantas vezes. A gente tem todo um relacionamento fora desse mundo aqui, porque somos comunicadores. Então agora a gente tem o prazer de bater um papo. Então é uma honra. E é sempre bom falar desse assunto. Vira e mexe, eu estou com algum convidado aqui falando a respeito de comunicação. Eu acho que é muito importante nós estabelecermos esse diálogo, principalmente com o pessoal que está lá fora, né? Quem não é do agronegócio, a pessoa que às vezes ouve falar do agro, muitas vezes ouve noções erradas do agro, ou até mesmo quem está dentro do agro e quer falar para esse público lá fora e não consegue. Então hoje com certeza a gente vai conseguir uma conexão muito boa de comunicação por aqui. Eu já te conheço há vários anos, sei da sua trajetória, mas gostaria que você contasse para a nossa audiência essa sua história, como é que você veio parar aqui na comunicação do agro. Bom, já tenho aí uns 10 anos de casa já na comunicação e marketing com o agro. Comecei minha carreira em agências de publicidade, trabalhando, e como aqui na região, a nossa região é basicamente agro, as agências que eu atendia, eu trabalhei também, eram focadas em clientes do agronegócio, né? Então ali eu já comecei a ter uma pequena base do que era esse mercado. Depois disso, eu fui para a Tec Agro, trabalhar lá, fiquei lá, até poucas pessoas conhecem essa história, mas fiquei lá por uns 3 meses e saí. Fui para outras empresas, trabalhei em cooperativa de crédito, que também atende agricultor, né? Então também estava no mesmo meio. Trabalhei em construtora, incorporadora, e depois voltei para a Tec Agro, né? Onde eu fiquei de 2012 até 2020. Quando a Tec Agro e Sementes Goiás foi vendida para a multinacional Nutrien. Então, acabei ficando na Nutrien também no marketing deles por cerca de 2 anos. E no ano passado eu resolvi me desligar e seguir carreira solo, né? Segui com um projeto pessoal e é o projeto que eu estou tocando hoje. Hoje eu trabalho exclusivamente para mim com assessoria de marketing e eventos, né? Em geral, assim, muito particular, na verdade, com o agronegócio, porque esses mais de 10 anos aí me renderam, graças a Deus, e é muito trabalho, né, gente? Uma expertise no agronegócio. Então, hoje, grande parte da minha carteira de clientes e atendimentos é do ramo de agronegócio, né? E eu sou bem suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo agro, não sou agricultora, brinco muito, inclusive, com as pessoas, com meu marido, falo que, gente, se eu ganhar na Mega Sena, por favor, não precisa me dar nada, eu quero uma fazenda, quero um chapéu, quero me tornar agricultora, se a gente conseguir, né? Mas, assim, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande por esse segmento. Conheci, vivi de perto muito essa realidade, né? Foram muitos anos ali lidando
diretamente com o agricultor, né? Falando com ele nos dias de campo, trocando ideias, num relacionamento muito próximo. Então eu passei muito a admirar esse profissional, porque o agricultor é um profissional, né? E a agricultura é uma profissão. Exatamente. Como é que chama a sua empresa? Que você montou depois que você saiu lá da Nutri? Hoje a minha empresa chama Eras. Eras Assessoria em Marketing e Eventos. Estamos engatinhando. Onde é que você arrumou esse nome, Eras? Hera é a deusa do Olimpo, né? A gente considera a deusa do Olimpo rainha de todos os deuses, porque a Hera era a esposa de Zeus. Então a gente criou todo um storytelling em cima disso para contar, né, esse lado aí de mitologia grega, né, de rainha, de assim, coisas publicitárias, né, gente? Quem é desse meio entende bem a gente gosta bastante de criar uma história, criar um storytelling para uma marca. Quando você fala de assessoria de comunicação, assessoria de marketing, assessoria em eventos, na prática, o que é essa assessoria? Como é que funciona esse trabalho? Certo. As empresas, muitas delas hoje, elas não têm condição, né, e nem estrutura para ter um departamento de marketing. E um departamento de marketing, ele vai muito além de um designer gráfico que cria layouts, né, e materiais gráficos e tudo mais. Então, o projeto de assessoria, ele surgiu para ser o departamento de marketing do cliente, da empresa. Ao contrário do que muito acontece, que é o cliente demandar serviço, né, para empresa, para outra empresa que seja, nesse projeto da assessoria, o que eu quero é mostrar para o cliente que se eu sou a especialista, se eu te entendo do assunto, sou eu que tenho que sentar com ele e dar as soluções. Ele tem que me dar os problemas, ele tem que me dar os objetivos, as metas que ele precisa alcançar, que ele quer alcançar. E eu, com a expertise e conhecimento que tenho, eu e minha equipe, a gente vai montar e sugerir as soluções, né? Então, o trabalho da assessoria é esse, é ser o departamento de marketing do cliente e o principal, o que é o diferencial maior? É conhecer do mercado, né? É conhecer do segmento dele. Então, estando hoje tendo esse conhecimento do agro, hoje eu consigo facilmente mapear época de safra, época de safrinha, o que a gente fala, né, em cada momento, o que a gente vai abordar ali. Época de safrinha, gente, eu vou falar de milho. O que o agricultor quer saber naquele momento? Ele quer saber de milho. Época de safra é soja. Então, conhecer do negócio, conhecer da jornada do cliente, do agricultor, facilita nesse atendimento com as empresas. Então, a assessoria é isso, é estar junto com ele, é ser um braço dele, é sentar junto, é pegar na mão e falar, vem aqui, vamos fazer junto? O que a gente pode fazer pela sua empresa de forma totalmente personalizada? Porque cada empresa é cada empresa, cada uma tem seu objetivo. Então, é a gente fazer esse trabalho personalizado e juntos para alcançar os objetivos deles, né? Para a gente chegar nas soluções. E o fato de você ter essa expertise no agronegócio acaba facilitando ainda mais essa comunicação, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa saber, assim, só quem vive, né, convive nesse meio, que vai entender ali o que é um portfólio de soja, né, de milho, qual que são as diferenças de híbrido. Por que eu falo híbrido para milho e por que eu falo variedade para soja, né? São particularidades de que quem vive o agro, só quem vive o agro vai entender, vai saber. Então é muito mais assertivo hoje para mim fazer esse trabalho, entregar esse trabalho. Os clientes que eu tenho hoje têm essa vantagem, têm esse benefício. É muito mais rápido, não tem aquela preocupação de ter que explicar o que é o material, ou explicar o que é o objetivo dele, para mim tentar entender e alcançar, né, a solução. Eu já venho de uma situação em que eu conheço tudo aquilo.
Então, fica bem mais assertivo e rápido para mim chegar nessas soluções para ele, né? Mariana, o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação no agro, que parece que o tempo passa, a gente toca no assunto, mas vira e mexe a gente sente que a comunicação ainda é falha? Ótimo, muito bom, viu, Divino? Primeiro, eu penso assim, o agricultor, ele precisa se colocar, precisa aceitar e se colocar numa posição de quase que herói, né? Ele não é o vilão, ele não é o vilão do negócio. Então, a partir do momento que ele entende e aceita esse papel de que não é vilão, que é um profissional, ele começa também a passar isso para as pessoas com que ele está próximo, né? Como profissional, gente, ele está trabalhando ali, ele está entregando um produto, um serviço, é claro que ele vai ter lucro. Eu vejo muita gente hoje, né, já ouvi muitas coisas assim, comentários, do agricultor. Na verdade, eu acho que até a sociedade em geral, né? A gente tem medo de ter lucro sobre o serviço que a gente presta, sobre os produtos que a gente vende, né? Parece que colocaram na nossa cabeça que é errado lucrar com isso. Só que não, gente, a gente tá trabalhando. Todo mundo trabalha para isso mesmo, né? Para ter lucro. O agricultor não é diferente. Ele não tá ali fazendo... ele tá produzindo alimentos e tudo mais. É importantíssimo a posição dele. Ele tem que visualizar isso, só que ele não precisa ter medo de, poxa, eu tô tendo lucro no meu serviço, então eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho e não vou falar muito não, porque senão as pessoas ainda vão julgar mal o agro como tantas outras vezes fizeram, né? Não precisa de ter vergonha nem receio disso, né? Não precisa. Pelo contrário, nos últimos anos... A agricultura, ela vem mudando, ela vem atualizando a tecnologia, né? Ela vem se tornando algo que a gente está conseguindo construir e mostrar para as pessoas aos poucos, né? Que a gente depende da agricultura, né? Poxa, gente, a agricultura está em tudo. O que você come é agricultura, é agro. É agro, é pecuária, né? Agricultura, pecuária. O que você veste... tecido, o algodão, tudo é agro. Então, essa daí é a primeira premissa para a gente começar a falar do agro. A gente vangloriar ele, a gente colocar e mostrar para as pessoas que ele está no nosso dia a dia, que elas não vivem sem ele. Mas onde que você acha que está a dificuldade das pessoas entenderem isso? Porque eu acho que, de certa forma... Isso até que tem sido falado, né? Olha, o agro é bom, o agro... Eu até fiz uma postagem há poucos dias atrás, que eu achei bem interessante, onde eu trouxe um vídeo de alguém exaltando o agronegócio. E eu vi a quantidade de comentários negativos a respeito do agronegócio. Esse agro destrutivo... Esse agro que só gera lucro para o produtor rural, que explora o trabalhador, que não produz comida nenhuma porque o que ele produz vai tudo para fora. Então todas essas distorções, né? A gente fica observando essas distorções. O que está faltando ainda para a gente conseguir chegar na mente das pessoas? Assim como alguém colocou na nossa mente que é errado ter lucro, o que está faltando para colocar na mente das pessoas que é certo a gente curtir o agro? Não é uma solução do dia para a noite, né? Não é um problema que vai ser resolvido da noite para o dia. Foi uma construção. Tem muitos anos que a gente enfrenta pessoas e discursos falando mal do agro, falando que ele prejudica, que ele está acabando com a nossa natureza. Então, assim, se esse discurso vem sendo construído ao longo desses anos, o discurso a favor dele e mostrando que não é isso que falam, também vai ter que ser construído ao longo dos anos. Aí a gente vai ter que apostar muito em consistência, em frequência. Então, é um trabalho de formiguinha que vai ser construído ao longo dos anos. Eu já vejo hoje que esse papel de destaque do agro e do agricultor está muito melhor do que era quando eu comecei há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a defensiva agrícola era agrotóxica. Era veneno, né? Era veneno. Era veneno. Assim, há 10 anos atrás. Olha onde a gente já chegou.
olha só o que a gente já conseguiu até aqui. A gente tem que valorizar isso também. E é engraçado que no caso do defensivo que você colocou, não é só uma mudança de nomenclatura, né? Não é que mudou o nome apenas. Não, mas mostrou uma realidade de que hoje, para se produzir, é necessário ter aquilo ali, mas se aquilo ali matasse, o produtor rural não ia comer aquele alimento, o filho dele não ia comer, a mãe dele não ia comer, não é isso? Exatamente, perfeito, é isso. Esses produtos, eles só surgiram para ajudar com que a produção de alimentos, com que a gente consiga produzir mais alimentos, né? Eu lembro de várias vezes que eu montei materiais assim, de marketing e tudo mais relacionados, vídeos e tudo do agro. Antigamente se colhiam, se colhesse 60 sacas de soja, 60. Em algumas regiões, tá, gente? A gente tá falando em regiões boas ainda, bem produtivas. Hoje, nossa média é 80. Aqui, para onde a gente tá mais, Rio Verde região, por exemplo, é 80. Mas eu não pego, por exemplo, dos meus clientes e tudo mais, eu não vejo resultados abaixo de 70 sacas. Vamos colocar, então, que a média seria 70 e 75. Então, esses produtos, eles só vieram para ajudar a aumentar a produtividade. Por quê? Porque a área produtiva, a gente quase não consegue aumentar. O território é X, ele vai continuar sendo X. Mas produção dentro desse território a gente consegue. Então, assim, por que denegrir um negócio, uma cultura, um negócio que você depende dele, né? A gente depende da comida. A gente precisa de comida para viver, é necessidade fisiológica. E isso está movimentando a economia também, né? Quem trabalha, eu falo muito aqui, quem trabalha na sapataria, ele depende do agronegócio. Quem trabalha no açougue depende do agronegócio. Quem trabalha no supermercado depende do agronegócio. Quem trabalha na comunicação depende do agronegócio. Enfim. É uma cadeia. Esse dinheiro, ele gira na cidade, ele gira no estado, ele gira no país, né? É uma cadeia, né? Estamos todos ligados nessa cadeia. E o que a gente estava falando ali de melhorias, né? O quanto melhorou hoje, mas o quanto ainda tem para melhorar. Algumas associações e órgãos pro agro criaram um movimento chamado Movimento Todos a Uma Só Voz, que é para melhorar essa imagem, né, do agronegócio no Brasil. E aí, eles idealizaram, inclusive, uma pesquisa. Essa pesquisa foi no ano passado, os resultados foram apresentados em setembro de 2022. Percepção sobre o agro. O que pensa o brasileiro? Olha só, olha que interessante. Nessa amostra toda que eles fizeram no país inteiro, com amostragem de idade, né, território e tudo mais, público. 65% da população desses entrevistados declararam ter uma atitude positiva em relação ao agronegócio. 65% já é a maioria. Então vamos dizer que a gente já está até bem, né? Porém, no extremo disso, 22% indicou que boicotaria o setor. Olha só. Aí é hora de você pegar, desmiuçar uma pesquisa dessa para poder entender, tá? Quem que são esses 22%? Por que boicotaria? O que é a mensagem que está sendo levada para eles, né? E a gente tem uma porcentagem aí muito alta de pessoas neutras, que é isso sim que é o território que a gente pode avançar, que a gente tem para avançar para essas pessoas serem defensoras do agro. São 43%. 43% são neutras. Elas não sabem opinar. E por que elas não sabem opinar? Porque elas não têm informação? Talvez seja isso. Uma estratégia da gente falar e vangloriar do agro. Vamos pegar aquele influenciador que é de moda, né? Que só gosta de postar roupas, né? Provadores e tudo mais. Vamos entrar num contexto ali, porque ele tem todo um perfil de público. Será que não dá para essa pessoa ela entrar num conteúdo, por exemplo, de que, olha, gente, as roupas são feitas desse material. Esse material vem disso, que vem do agro. Montar um storytelling daquilo ali. Por quê? Porque a gente vai conquistando grupos, né, de pessoas. Ali a gente tá falando com aquele que gosta de moda e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai estar falando com o automobilístico.
que olha, como que a gente pode mostrar para ele que o agro tá ali dentro. Então, assim, são várias pequenas estratégias que eu vejo que a gente consegue hoje desmistificar que o agro é ruim, que o agro faz mal, que o agro só polui a natureza, degrada o meio ambiente, acaba com a água, porque não é, né? Hoje as nossas políticas ambientais para o agronegócio são as mais rigorosas, pode-se dizer, do mundo. E as pessoas não sabem disso. Mariana, qual é a relevância, falando em relevância, né? Qual é a relevância do marketing digital para a comunicação no agro? Aí, a gente tem que analisar os públicos, né? Porque quando a gente fala do agro, assim, todo segmento, a gente precisa saber primeiro com quem que a gente quer falar. Se a gente estiver falando com uma sociedade, até acabei de dar o exemplo da questão do influenciador, né? O marketing digital é importantíssimo, porque a gente quer falar para essa sociedade, para um número grande de pessoas, as vantagens e os benefícios do agro, né? Onde é que ele está, no dia a dia. Até um exemplo, né? Um pouco antes da Tec Agro ser vendida, a gente tinha criado uma campanha de conscientização, que era Agro é Desenvolvimento. E a gente até teve uma carreta na época que ela circulou o estado inteiro de Goiás com essa mensagem do agro é desenvolvimento. E aí a gente levava alguns conteúdos pontuais dentro, né, essas palestras. E os materiais que a gente produzia era sempre evidenciando essa questão, né, do que isso aqui vem do agro, isso aqui vem do agro. Então, ali, quando a gente quer falar com a sociedade, o marketing digital é imprescindível. Porque as pessoas, essa turma mais nova aí, né, que a gente tem que construir, porque a hora é agora, né? A gente tem que construir essa ideia de valorização do agronegócio com essa turma mais nova, que tá começando a ter aí seu mundo, viver no mundo digital, 12 anos, até, né, 20 e poucos anos, a gente ainda consegue mostrar a eles a importância do agronegócio na vida deles. E eles estão no meio digital. Eles estão nas redes sociais, eles estão no YouTube, eles estão no Facebook, TikTok, né? Então, quando a gente fala do marketing digital, a gente tem que ter esse cuidado de primeiro definir público, né? Porque se eu precisar falar hoje com um agricultor, eu gosto muito de trazer essa diferença, porque se eu tiver que falar com um agricultor, né, eu sou uma distribuição, eu sou uma sementeira, alguma coisa para falar com o agricultor, o marketing digital talvez não seja a melhor ferramenta, né? Então, eu ainda tenho muitas minhas dúvidas, converso com muito produtor justamente para poder entender isso. Eu ainda não vejo que ele está tão presente ali nas mídias digitais, né, nas redes sociais e tudo. Para ele, na verdade, a ferramenta principal de marketing digital hoje para o agricultor se chama WhatsApp. Porque poucas pessoas sabem, mas o WhatsApp ele é uma ferramenta de marketing digital. Então, digamos que é a mais assertiva para o agricultor. Agora, outras, as redes sociais, Instagram e tudo mais, eu considero só uma mídia de apoio, né? Um canal de apoio, não algo que vá atingir ele diretamente. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação de público, Divino. Quais são, no seu ponto de vista, quais são os efeitos positivos de uma boa comunicação do agronegócio? Acho que o principal efeito é a gente elevar o agronegócio a um nível, talvez, assim, de paixão, né? Paixão mundial. Eu até estava lendo alguns conteúdos esses dias, o pessoal fala, assim, muito que a intenção desses projetos pro agro aí é valorizar o agronegócio e mostrar para as pessoas que ele pode se tornar uma paixão mundial, assim como o futebol, né? E o carnaval. Sim, sim. Que são, né, festas, lazer e tudo mais. E por que não o agro ser uma paixão, se ele é o responsável pela sua comida? Ele é sua comida. Você não vive sem comida. Sua comida tá na mesa graças ao agro.
E por que não se apaixonar por aquilo ali? Né? Então eu acho que a principal vantagem é essa. A gente viveria talvez até mais aliviado, mais tranquilo de saber do porquê que eu como, porquê que a comida existe, como é que ela chega na minha mesa, né? Qual que é o processo que aquilo ali, o caminho que ela passou até chegar ali. Agradecer, parabenizar esses profissionais que produzem essa comida. É muito legal você falar dessa paixão, porque a comida, ela traz paixão também, né? Ela tá presente nos momentos mais fantásticos de nossa vida, inclusive nas festas, né? Se falar, por exemplo, um camarote de carnaval, tem que ter uma mesa com comida, né? Um camarote no rodeio tem que ter uma mesa de comida. Quando a família se reúne, é sempre ao redor de uma mesa. E não só comida, mas bebida, porque a bebida também é agro, né? Eu entrevistei aqui recentemente um enólogo falando a respeito do vinho. Depois eu entrevistei, há poucos dias atrás, o Evandro Weber, da cachaçaria Weber House, que é agro. Devo entrevistar agora, nos próximos dias, alguém do ramo de cerveja, de produção de cerveja também, porque todas essas coisas que acabam estando presentes no momento da festa são agronegócio, né? Exato. Então, assim, temos todos os motivos. A gente só tá precisando trabalhar para isso. E esse trabalho vai ter que ser privado, né? Vai ter que ser do agricultor, vai ter que ser das distribuidoras, das multinacionais, das sementeiras, das pessoas como nós, que gostamos, que apreciamos tanto esse trabalho. Vai ter que ser feito por nós. Porque se a gente depender de federal, políticas e essas coisas, sempre vai ter algum motivo para não falar bem, para não ser positivo, é melhor ser negativo, né? Então vamos fazer a nossa parte. Então acho que agora a gente já faz um pouquinho da nossa. O agricultor lá no espaço dele faz a parte dele também, que é ali entre os o agricultor, ele tem uma equipe, colaboradores e tudo mais. Então são pessoas que ali ele já começa a plantar a ideia da valorização da agricultura. Aí você pega os canais de distribuição, pega as multinacionais. Gente, as multinacionais têm tanta força, têm tanto poder nas mãos. Eles poderiam muito mais trabalhar com isso, trabalhar com esse tema, do que eles estão fazendo, né? Com certeza. Então, assim, vamos olhar por esse olhar um pouco mais institucional aí, para tentar despertar essa paixão nos outros. E mais uma vez, não é da noite pro dia. É trabalho de formiguinha. A gente vai chegar lá. Mariana, eu adorei conversar com você, ouvir você falar dessa paixão e ouvir você falar dessa resiliência que é necessário termos para que isso aconteça ao longo do tempo, foi maravilhoso. Só isso já valeu a nossa prosa aqui, só isso já valeu a nossa conversa. E com certeza é a primeira conversa de muitas outras que virão. Eu quero continuar falando de comunicação no agro com você. Muito obrigado por estar comigo aqui, viu? Eu que agradeço. Sempre estamos de portas abertas aqui também. Muito obrigada. Grande abraço para você. Abraço, divino. Até mais, tchau, tchau. Eu conversei hoje com uma especialista em marketing. Conversar com um especialista é sempre bom, né? Porque ele sabe do que fala. E a Mariana Soares, ela entende do que fala. Ela ama o agronegócio, ela é apaixonada em comunicação. Ela é publicitária, especialista em marketing, estratégias publicitárias e comunicação empresarial. E nós falamos da comunicação no agro, da porteira para fora. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.